brasileira e a receita de hoje é o passo a passo do pão caseiro que eu aprendi a fazer com minha mãe Emília. É um pão delicioso que você pode usar no café da manhã e também no lanche. Você pode enrolar ele de diversas formas. Você pode abrir ele, colocar presunto e queijo. Você pode fazer recheado com manteiga, com canela. É um pão muito versátil. Hoje eu vou fazer ele em formato de pão caseiro, dividir em 4 unidades e enrolar normalmente para o café da manhã. Mas é uma massa bastante versátil que você pode enrolar de diversas formas. Inclusive, você pode também colocar na forma do pão de forno. Bom, então, vamos para a nossa receita. Antes, eu quero lembrar você que se inscreveu no meu canal, que já é inscrito, que vai rolar um sorteio. Estamos perto de completar os 1000 inscritos. Assim que completar os 1000 inscritos, eu vou sortear uma tigela criativa 10 litros igualzinha a essa. Então, se você já é inscrito aí no meu canal, está aí assistindo esse vídeo, vai lá no Instagram, tem uma foto dessa tigela criativa escrito sorteio. Lá tem um balãozinho nos comentários, você clica no comentário, você curte a foto e marca 2 amigas. E aí pronto, você já estará participando. Então daqui uns dias estarei fazendo essa live aqui no nosso canal para fazer o sorteio de uma tigela igual a essa que você poderá fazer os seus pães em casa. Se não está participando, corre lá no Instagram e vamos participar. E vamos para a nossa receita do pão caseiro. Em uma tigela criativa, coloque a farinha de trigo, 1 kg. Acrescente o açúcar, o fermento e os ovos, 2 ovos. Depois eu vou estar deixando na descrição do vídeo todos os ingredientes. Agora em peso. Lembre sempre de quebrar os ovos separadamente em uma vasilha, para não correr o risco de você colocar um ovo estragado na sua receita. Eu vou deixar o sal e o óleo por último. Agora eu vou misturar esses ingredientes e vou colocar a água aos poucos. Por que eu vou colocar a água aos poucos? Porque a farinha de trigo muda muito de uma marca para outra. Então, se você não está acostumado a trabalhar com sua farinha, você vai acrescentando líquido aos poucos. Porque assim que você vê que a massa está uma massa macia, você para de acrescentar o líquido. Porque pode dar um pouco de diferença de cada vez que você for preparar o seu pão. Um exemplo, às vezes o ovo é um pouquinho menor, um pouquinho maior, então eu coloco 2 ovos. Às vezes 2 ovos dá 100 gramas, às vezes dá 120 gramas. E tudo isso vai influenciar na hora de você pegar o ponto da massa. Como que eu fazia antes? Como eu aprendi com minha mãe. A gente amassava a massa e se ela estava grudando na mão, a gente ia acrescentando farinha. Agora eu aprendi que a forma mais correta de se preparar uma receita é você acrescentar o líquido aos poucos. Assim não corre o risco de você ter que acrescentar mais farinha na sua receita e talvez mudar lá o sabor do seu pão no final da receita, ok? Então vamos lá, mão na massa. Ah, detalhe, sempre usei água morna. Agora eu aprendi que se usa água gelada ou temperatura ambiente. Hoje eu estou usando água gelada. Acrescente o sal. Veja que a massa ainda está bem seca, tem bastante farinha, então eu posso colocar mais água. Por último, eu vou colocar óleo. O óleo eu vou colocar todo, porque eu já pesei e é essa a quantidade de óleo que eu preciso para essa receita.
Veja que ainda tem farinha e que eu não vou colocar o restante da água. Eu vou tentar absorver essa água, esse óleo, todos os líquidos nessa massa primeiro, para depois ver se é necessário o restante da água. A massa ainda está seca e eu vou colocar o restante da água. Não todo, aos poucos. Agora, a massa já pegou toda a farinha, veja. E agora é hora de sovar essa massa. Vamos verificar se foi necessário toda a água? Olha, sobrou bastante água. Depois eu vou pesar e falar para vocês quantos gramas que sobraram da água. Se eu tivesse colocado toda a água, essa massa ia ficar mole. E agora eu teria que ir acrescentando farinha, que no final, no resultado, o pão cada vez iria ficar de uma forma. Então, por isso é importante você colocar água devagar e aos poucos. Bom, agora eu vou fazer uma sova nessa massa de 10 minutos. E se você nunca fez pão em casa, se você não sabe como fazer uma sova, eu vou lhe dar uma dica. Pegue a parte do seu punho, aqui, e você vai fazer dessa forma, veja. Você vai rasgar a massa, assim, ó. E agora eu vou marcar ali no meu relógio 10 minutos para fazer esta sopa. Observe que a massa vai ficando mais lisa.
Já se passaram 10 minutos de sova. E agora eu vou bolear essa massa. Bolear é você pegar a massa e puxar. Veja, dessa forma. Da maneira que eu fazia com a minha mãe, eu já amassava e já deixava a massa crescer. E depois já cortava e enrolava os pães. Agora, eu sovei a massa e vou deixar essa massa crescer por apenas 20 minutos. E não até dobrar de volume como a gente fazia. Ela vai apenas descansar. Então, depois de 20 minutos, eu vou voltar para mostrar para você. E eu vou colocar ela para descansar na nossa tigela criativa com tampa, bem tampadinha, ok? E daqui 20 minutos eu volto. Já se passaram 20 minutos de descanso da nossa massa e vamos dar continuidade à nossa receita. Agora, eu vou pesar essa massa. E eu vou dividir essa massa. Eu vou pesar e dividir certinho o peso, porque eu vou vender parte desses pés. Parte eu vou ficar para a gente consumir em casa e parte eu vou vender para as minhas amigas. Vocês sabiam que é uma ótima oportunidade, esse tempo que a gente está em casa, de fazer pães e vender para os amigos? Muitas pessoas não têm tempo ou não gostam de fazer, né, de cozinhar. Então, você pode oferecer esses pães para suas amigas, tá bom? As minhas amigas estão amando e eu já tenho bastante encomenda. Então, vamos ver quanto que vai dar essa massa. Como eu vou fazer 4 pães, vou dividir por 4. Então, eu vou dividir essa massa em 4 de 430. Quando eu faço só para casa, que eu não vou vender, eu não preciso pesar. Eu corto, divido e enrolo mesmo sem pesar, né? No olho, como dizia minha mãe. Mas como eu vou vender, então é necessário que tenha um padrão, um peso. Então, vamos lá. Gente, essa balancinha é muito importante se você for fazer os seus pães e quiserem comercializar esses pães, ok? Aqui ela tem um botão que se chama tara, né? Quando você vai usar alguma vasilha, aí você coloca a vasilha e você clica nesse botãozinho tara e ela zera. Agora eu vou pesar só a massa, então é só ligar. Ela zerou e vamos ver quanto é que deu essa massa. Olha, essa passou um pouquinho, deu 500. Vamos ver aqui. 450. Você tirar aqui essa primeira, então. Essa deu 431. Essa tá passando um pouquinho. R$ 428. 430 é 430, né, gente? Não pode passar muito nem faltar muito. Bora lá. 430 agora. Vamos lá. Passou bastante. Vamos ver essa outra. 435. Uau! 430. Bora lá.
prontinho. E temos 4 massas de 430. Bom, agora eu vou bolear essa massa e eu vou deixar ela aqui na mesa crescendo. Não é crescendo, é para descansar. Eu vou bolear e deixar aqui na bancada por 20 minutos. Então, eu vou cobrir com plástico e também vou colocar um paninho de prato em cima do plástico e vou deixar aqui crescendo, ok? Então, vamos lá. Eu vou pegar essa parte que está com as emendas, vou colocar de cá para vocês verem. Eu vou colocar essa parte que está com as emendas para baixo. Então, eu vou fazer assim, ó. Aqui fica uma massa bem bonita. E agora eu vou bolear. Vamos deixar essa massa aqui, ó. Deixar aqui. Olha que a massa já está crescendo, já está uma massa mais macia, uma massa bem gostosa de trabalhar. Gente, eu não vou vender todos os pães, eu vou vender 2 pães e vou deixar 2 para casa. Desses que eu vou deixar aqui para casa, eu vou tirar um pedacinho e eu vou fazer um pãozinho, eu vou falar para vocês por quê. Ó. Esse pãozinho menor que vai ficar aqui para minha casa, vou deixar ele aqui para eu lembrar qual que é, tá? Desse eu tirei um pedacinho. Gente, um outro dia eu fiz uma receita de um pão que se chama ralá. E então eu fui no YouTube, fui assistir vários vídeos sobre esse pão. Gente, é uma delícia. Depois eu vou fazer novamente, agora com as novas técnicas que eu aprendi. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o que eu aprendi com esse ralá? Que eles tiram uma parte, né, do pãozinho para assar não na forma, para colocar embaixo, né, das formas, direto no forno embaixo, para ser queimado. Então, essa partezinha do pão, eles oferecem a Deus. E eu achei isso muito lindo, muito maravilhoso. Então, essa partezinha aqui, eu vou deixar para ser o meu pãozinho, né, o meu ralazinho que eu vou queimar. E tem até uma bênção muito bonita. Depois eu falo a bênção para vocês também, tá bom? Eu fiquei encantada com isso, então sempre que eu me lembro, eu gosto de tirar um pedacinho da massa e deixar queimar, né, lá embaixo da forma, para oferecer a Deus. Porque é Deus quem faz que a terra trabalhe o trigo, que esse trigo vire alimento e que a gente possa ter esse alimento em casa. Então, Deus não precisa de um pedacinho de pão, Deus não precisa de nada, porque Deus é tudo. Mas é uma forma, no momento que está assando esse pedacinho de pão, da gente agradecer, da gente entrar em contato com Deus, da gente falar, Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada pelo alimento, né? Muito obrigada pela minha vida, pela vida dos meus familiares. Então, eu fiquei muito encantada com essa parte do pão do ralá. Então, eu vou aplicar a todos os pães que eu forem fazer em casa, sempre que vocês me virem tirando um pedacinho, agora vocês já sabem, esse pedacinho é para oferecer a Deus. Então, eu vou tampar aqui com plástico e eu volto daqui 20 minutos para a gente dar continuidade a essa receita. Já se passaram 20 minutos, vamos dar continuidade à nossa receita. E eu vou deixar esse plástico dobradinho, porque ainda vou fazer mais pães hoje. E eu vou usar para cobrir os outros pães. Eu vou usar óleo para untar a forma. Se você tiver um pincel de silicone, use. Se você não tiver, você pode pegar um guardanapo de papel ou mesmo com a mão e untar. Não tem nenhum problema.
esse pouquinho de óleo que ficou no pincel, você pode passar nas mãos. Se você tiver um rolo, eu gosto de abrir no rolo, eu amo, acho que os pães ficam lindos. Mas caso você não tenha um rolo para abrir a sua massa, não tem nenhum problema. Bom, eu vou começar por esse aqui menorzinho, que foi onde eu tirei o meu ralado, que eu vou colocar ele primeiro para eu saber qual que é o meu. Bom, então esse eu vou abrir sem rolo para vocês verem se dá alguma diferença abrindo com rolo ou não. Apenas para você ver se você não tem rolo em casa, se não é obstáculo, você pode fazer o seu pãozinho caseiro sem rolo. Você vai baixar a fermentação da massa dessa forma. Agora é só você enrolar. Pronto. Olha que beleza. Bom, os outros eu vou abrir com o rolo, porque eu acho mais prático. Dessa forma. Agora é só puxar. Veja. Eu gosto de observar o lado que a massa está bem lisinho para colocar para fora. Dessa forma. E agora, enrola. O meu pãozinho eu vou colocar aqui na forma, mas na hora de colocar no forno, o meu ralá, eu vou tirar da forma e vou colocar embaixo no forno, para que ele queime, para que ele seja queimado. Então, vamos lá fazer o meu ralá. Aqui no cantinho. Vou tirar o pão um pouquinho pra lá. Um pouquinho pra cá. Bom, agora eu vou cobrir com plástico, esse mesmo plástico. E agora não tem um tempo determinado. Falar pra você. Os pães vão ficar 1, 2 horas crescendo. Não.
vai depender que temperatura que está na sua cozinha, na sua cidade. Então eu vou cobrir. Qual vai ser a hora de colocar esses pães no forno? Quando eles dobrarem de volume. Veja que eles ficaram bem espaçados um do outro. Quando eles estiverem quase emendando um no outro, estiverem bem crescidos, bem maciozinho, né? Você vê que eles dobraram de volume. Dos cachorros, gente. Então, quando os pães dobrarem de volume, será a hora de colocar no forno. E aí eu vou falar para vocês. Agora são 6 horas da manhã e eu vou falar para vocês certinho quanto tempo esses pães levaram para crescer. Lembrando que vai variar muito de dia para dia e de cidade, estado, né? Dependendo da temperatura da sua casa. Então você vai observar, você vai colocar o pão tampadinho para crescer. De vez em quando você vai lá, dá uma olhadinha e dá uma conferida de como é que estão esses pães, ok? Então vamos cobrir com um plástico, cobrir com um paninho e esses pães vão ficar aqui. Eu estou colocando esse paninho apenas para segurar o plástico, para ele não cair. Não é para esquentar os pães não, viu? Ó, como esses pães vão crescer, e se você ficar com medo de eles grudarem no seu plástico, você pode untar um pouquinho esse plástico, dessa forma. Ó. Assim, quando eles crescerem, eles não vão grudar no plástico. Porque caso eles cresçam bastante, e você não veja, e ele vai grudar no plástico, aí seu pão vai ficar feio. Então, unte o plástico, assim, dessa forma, não tem perigo desses pães grudarem no plástico, ok? Vamos cobrir aqui com o nosso paninho. E quando eles crescerem, quando eles dobrarem de volume, eu vou voltar. Aí eu vou pincelar esses pães, vou colocar no forno, vou mostrar tudo isso para vocês. É o passo a passo do pãozinho da minha mãe Emília. Um pão que a família inteira sente saudade, que os netos gostam. Um pão para você fazer em casa e criar memória com seus filhos e com seus netos. Até daqui a pouquinho. Bom, vamos dar continuidade ao nosso pão caseiro. Eu enrolei esses pães caseiros, eram 6 horas da manhã, agora são 9h20, então foram 3 horas e 20 minutos com essa massa crescendo. Agora eu vou pincelar esses pães para eu poder assá-los. Não é obrigatório pincelar com ovo, é uma questão de gosto. Você pode dessa maneira já levar no forno que vai ficar maravilhoso. Então, eu vou deixar esse primeiro aqui, sem pincelar, pra gente ver a diferença depois deles prontos, né? E você ver como que fica. Quando eu pincelo o ovo com sal, né? Pincelo, eu acho que fica mais bonito e a casca fica mais macia. Eu gosto bastante. Mas se você não gostar, com o ovo pode dessa forma já levar para o forno. Bom, então para pincelar esses pães eu vou usar uma colher de sopa de água. Sal é uma pitadinha, menos de meia colher. Olha, bem pitadinho mesmo. E eu vou usar também um ovo inteiro. Agora vamos mexer bem. E eu vou pincelar 2 vezes. Eu vou pincelar a primeira vez e depois eu vou voltar e pincelar a segunda vez. Esse primeiro pão, como eu já disse, não vou pincelar. É aquele que eu tirei um pãozinho. E na hora que eu for colocar no forno, eu vou tirar esse pãozinho daqui e vou colocar embaixo lá para que ele seja queimado. Se você não tiver o pincel, você pode passar... esse é o que eu não vou pincelar. Esqueci. Vou deixar um sem pincelar pra gente ver a diferença. Se você não tiver o pincel, você pode usar um guardanapo de papel para fazer também, para pincelar, que fica bem bacana.
Mais uma vez. Agora eu vou retirar o meu pãozinho, né, o ralar, para colocar embaixo e vou levar esses pães ao forno. E assim que estiverem prontos, eu volto para mostrar para vocês, falar quanto tempo foi necessário de forno, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Os nossos pães já ficaram prontos e eles ficaram no forno por 30 minutos e eu guardei que eles ficassem assim bem corados. Bom, agora eu uso o termômetro. Ainda no forno, né, quando eu abro o forno, antes de retirar, eu ligo o termômetro e coloco. E eu aguardo que eles atinjam a temperatura de 94. Se você não tiver o termômetro, não tem nenhum problema, eu sempre fiz sem termômetro. Mas agora eu uso o termômetro porque eu aprendi que se a gente retirar nessa temperatura, os pães vão conservar por muitos dias macios e vai ter uma durabilidade maior. Porque pode acontecer da gente tirar um pouco antes e ele ficar cru por dentro, ou passar do tempo e ele ficar duro. Então a temperatura ideal para retirar, se você tiver um termômetro, 94. Acima de 94, até 95, 95 e pouquinho, tá bom? Então vejam como que ficou bonito. E agora eu vou retirar aqui do forno, vou retirar da forma. Uma outra dica que eu aprendi no curso. Os pães não devem ficar esfriando aqui na forma. Você deve retirar da forma. Esse é o pão que eu peguei pra mim, né? Que eu não passei, olha. Eu não passei a gema, né? O ovo, pra gente ver. Gente, olha como que esse pão ficou. Olha isso. Gente, tá maravilhoso. Ele deve esfriar assim, ó, sobre uma grade. Olha, gente, olha que beleza. Olha. E você também não deve cortar o seu pão assim quentinho. Porque se você cortar ele assim quentinho, ele vai sair toda a umidade, vai ficar seco por dentro. Então a gente deve colocar aqui na grade até esfriar. Mas dá pra você ver o tanto que ficou macio. Olha, eu vou mostrar. Olha isso. Olha. Olha isso. Gente, tá maravilhoso. E depois que estiver frio, aí sim você pode cortar o seu pãozinho e guardar na lata, né, por alguns dias. Ou guardar na geladeira, ou até mesmo congelar, se você gostar. Gente, olha isso. Olha, tá saindo fumacinha. Gente, eu amo fazer pães. Olha. Tá dando pra ver a fumacinha aí, gente? Olha só. Bom, então agora eu vou deixar esses pães aqui esfriando. E depois eu vou ligar para minha cliente para ela vir buscar os dela. Bom, então essa é a minha dica de hoje, né? Para você fazer um pãozinho em casa, para sua família e também para vender, tá joia? Bom, esse é o ralá. É aquele pãozinho que eu separei e deixei no forno. E eu vou fazer a oração para vocês verem. Eu ainda não decorei, é uma oração pequenininha, mas que eu ainda não aprendi. Então, vamos lá, né? Vamos fazer a oração. Ai, vamos lá. Bendito és tu, ó Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos.
e nos ordenou separar o xalá. Um bom final de semana a todas, hoje é sexta-feira, né? E que um dia de bênçãos, né? Saúde e paz para todo mundo. E até o nosso próximo vídeo.